Oi, pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit. E o vídeo de hoje é muito especial porque estamos comemorando os 15 mil inscritos que batemos no canal essa semana. E para comemorar os 15 mil inscritos, eu resolvi trazer uma receita muito legal, que é o Luffy de Dress Rosa. Lucy, para os íntimos. Essa versão do Luffy é no arco de Dress Rosa, quando ele chega, ele está fantasiado, disfarçado, né? Ele está disfarçado para não ser reconhecido como o Luffy do Chapéu de Palha. E aí ele coloca um óculos, tem barba, tem bigode e coloca um chapéu por cima do chapéu, porque afinal ele é o Luffy do Chapéu de Palha, né? Todo mundo identifica o chapéu de palha dele. Inclusive o chapéu de cima sai e encaixa também, de novo, tá? Então esse boneco ele é bem versátil porque ele desmonta bastante partes, tá? A roupinha dele sai, o óculos sai e o chapéu sai, os dois, tá? Então, ele é um boneco muito legal, que dá para adaptar para a versão normal dele, fazendo a roupinha vermelha, fazendo sem o chapéu de cima. E dá para fazer muitas versões do Luffy com uma versão só, tá? Ele é bem adaptável e fica bem legal. E aí eu resolvi trazer o Luffy de Dress Rosa porque é o arco que eu tô atualmente. Eu acho que é o maior arco de One Piece, né? E eu estou nele atualmente e ele é muito fofo. O Luffy nessa roupinha, ele veste várias roupinhas diferentes nesse arco. Ele tem uma hora que ele tá com um capacete, né, com a armadura, e outra hora ele tá vestido de sapo, eu acho. Enfim, ele fica com vários looks, mas esse aqui pra mim é o mais marcante, porque é muito bonitinho ele com esse óculos, com esse chapéu assim. E aí eu resolvi trazer ele pra gente comemorar os 15 mil inscritos. E eu já estou pensando em trazer outros personagens de One Piece nesse formato, deste tamanho, com looks diferentes do normal, porque eu acho muito legal como o One Piece eles têm vários looks para cada arco, e aí eu acho muito, muito legal. Tô pensando em trazer outros personagens, tá? E se você tem alguma ideia de algum personagem que eu possa trazer com algum look diferente, tá? Comenta aqui qual que você quer, que eu vou anotar e vou tentar trazer. E é isso, eu quero muito agradecer cada um que tá inscrito aqui no canal. Vocês me ajudam demais, demais mesmo. Estou muito feliz com esse marco, feliz que o canal está dando certo, que o canal está crescendo. E a lista de materiais completa, com a lista de pontos, vai estar tudo aqui na descrição, tá? E às vezes eu uso algum material diferente durante o vídeo, então vou deixar na descrição também, tá? Sempre dá uma checada aqui na caixa de descrição, que eu deixo bastante coisa aqui embaixo, tá bom? Então é isso, se inscreve no canal aqui embaixo para ajudar a crescer cada vez mais. Dá aquele like, porque ajuda muito o YouTube a entregar para outras pessoas. Se você conhece alguém que faz amigurumi, que você acha que vai gostar desse Luffy, manda para essa pessoa para me ajudar, compartilhando esse vídeo. Comenta aqui o que você achou. E se você quiser ajudar mais aqui no canal, aqui embaixo tem a opção de valeu, que você pode contribuir com qualquer valor, que ajuda muito o canal a crescer cada vez mais, tá bom? E mais uma coisa, muito em breve vamos ter novidades na seção de membros. A seção de membros já está ativa, mas ainda não tem conteúdo lá. Então não assina por enquanto, tá? Mas em breve vou trazer novidades sobre a seção de membros, vou fazer um vídeo exclusivo para mostrar para vocês tudo que vai rolar por lá. Então fica de olho e ativa o sininho do canal para você não perder nada. Vamos começar com fio castanho, fazendo 5 correntes. Agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 3 pontos baixos. Aqui no último ponto, vamos fazer um aumento triplo, ou seja, vamos fazer 3 pontos juntos dentro do mesmo. E agora, a gente vai continuar aqui do outro lado da corrente e vamos fazer 2 pontos baixos. E agora, no último ponto, vamos fazer um aumento, 2 pontos juntos. E vamos ficar com 10 pontos no final dessa carreira. Agora, vamos começar a segunda carreira, e já no primeiro ponto, a gente vai fazer um aumento. Não esquece de colocar o marcador assim que você terminar o aumento, coloca ali no primeiro ponto. E agora, vamos fazer 2 pontos baixos.
E agora vamos fazer 3 aumentos seguidos, um aumento para cada ponto de base, 3 vezes. E agora, do outro lado, a gente vai fazer 3 pontos baixos. E para finalizar, no último ponto, vamos fazer um aumento e vamos ficar com 15 pontos no final dessa carreira. Agora que a gente terminou a carreira, vou cortar o fio que tá vindo lá do começo. E agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo na haste. E a gente vai inserir a agulha ali por trás de um ponto e pela frente do outro, dessa forma. E aí, vamos fechar fazendo um ponto baixo normal, tá? E vamos fazer isso por toda essa volta. E essa carreira de ponto baixo na haste, a gente não vai contar ela. Terminando essa carreira de ponto baixo na haste, vamos cortar o fio e trocar para o fio bege. Para trocar o fio, é só desmanchar o último ponto ali e inserir a nova cor. E agora, com o fio bege, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alça de trás do ponto. E, novamente, não vamos contar essa carreira. Agora sim, vamos contar a carreira 3 e vamos pegar ali na alcinha de trás do ponto e fazer 15 pontos baixos, ou seja, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alcinha de trás por toda a volta. E ali eu já vou arrematar o fiozinho que sobrou ali das trocas de cores. Terminei aqui a carreira 3, vou só cortar o excesso de fio ali. E agora, a gente vai fazer a carreira 4, fazendo 15 pontos baixos. E essa carreira, a gente vai pegar as duas alcinhas normais agora. Agora a gente precisa fazer o plástico que vai ficar dentro do pezinho para a sola ficar firme. Eu tô cortando aqui um pedaço de uma vasilha, uma tampa de uma vasilha. Então eu vou cortar aqui arredondando os cantos para ele ficar bem redondinho, pra gente colocar dentro do pezinho. E agora é só passar cola dentro do pezinho e colar o plástico que a gente acabou de cortar. Agora, na quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos.
5 diminuições seguidas, tá? Então, vamos diminuir aí 5 vezes seguidas. E no final, 2 pontos baixos. E nós vamos ficar com 10 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 6 até a carreira 14, nós vamos repetir esses 10 pontos baixos. Então, nós vamos fazer 9 carreiras retas, sem aumentar e sem diminuir. Terminando aqui a carreira 14, a gente vai cortar o fio bege e vamos trocar para o fio azul para fazer a primeira carreira da calça. Então, é só trocar aqui no último ponto e na carreira 15 nós vamos repetir os 10 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. E ali a gente já vai arrematando o fio da troca de cor. E agora a gente coloca enchimento dentro da perninha e do pezinho, tá? Lembrando que você faz a primeira perna, corta o fio e reserva. Na segunda perna, a gente não vai cortar o fio, porque vamos continuar o corpo. E aqui, antes de continuar, eu já vou bordar o chinelinho dele. Vou introduzir o fio aqui pela parte de trás do pé e sair bem ali no meio. E agora eu vou inserir ali na lateral de um lado e sair na lateral do outro. E agora é só inserir ali no meio novamente e vou sair ali na lateral novamente para poder fazer a parte de cima. E aqui, com um pouquinho de cola, eu vou posicionar essa parte aqui pra cima, pra ele não ficar tão coladinho ali. Então, é só passar um pouquinho de cola e colocar um alfinete ali, levantando assim, pra ele ficar arqueado. E agora é só pegar o fio novamente e vamos passar ali de um lado pro outro, cruzando ali na parte de cima do pezinho. E agora, na segunda perninha, a gente vai caminhar mais 4 pontos.
Depois de fazer esses 4 pontos, a gente vê se tá alinhadinho ali na lateral, tá? E agora eu vou fazer 2 correntes e vamos unir as 2 perninhas. Vou unir uma na outra aqui, tem que cuidar para as perninhas ficarem as 2 para frente. E agora, vamos começar a fazer ponto baixo ao redor da primeira perna, fazendo aí 9 pontos, porque a gente já uniu com um ponto baixo, então, para totalizar 10, vamos fazer mais 9. Chegando aqui na corrente, a gente vai fazer um ponto baixo para cada corrente e vamos repetir 10 pontos baixos na segunda perna e no final 2 pontos baixos na corrente, tá? E vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Terminando aqui a carreira, vou esconder esse fiozinho aqui pra dentro. E agora, vamos fazer a carreira 17 e 18, repetindo os 24 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir, então serão 2 carreiras retas. E aqui agora, antes da gente continuar o corpinho, a gente vai fazer a calça dele, o short. Então, eu vou fazer uma corrente, virar meu trabalho e fazer agora 24 pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás do ponto, tá vendo? Só na alcinha de trás a gente vai deixar a alcinha da frente livre. Terminando a primeira carreira, a gente vai fechar ali, fazendo um ponto baixo, e na segunda carreira vamos fazer 24 pontos baixos novamente. Lembra que quando você fizer o primeiro ponto, já coloca o marcador ali para não se perder. Terminando a segunda carreira, a gente já pode virar aqui pra baixo essa parte, você vai ver que ela vai dobrar facilmente pra baixo. E agora, na terceira carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Terminando aqui a terceira carreira, agora na quarta carreira a gente precisa começar fazendo 15 pontos baixos.
Cheguei aqui até nos 15 pontos baixos, só que o meu não ficou centralizado, tá vendo? Ele tá mais pro lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um ponto baixo para ele poder ficar centralizado ali com as perninhas. E lá no marcador eu vou andar um ponto pra frente, tá? Pra ficar 15 do mesmo jeito, porque tem que ficar 15 pra cada lado. Se o seu não ficar centralizado, você faz a mesma coisa, não tem problema. E aqui eu vou passar a linha entre as perninhas desse jeito e vou virar o trabalho, virando, passando a agulha ali também pelo meio, e vou inserir minha agulha onde está o marcador e fazer um ponto baixo. E aqui a gente fechou a primeira perninha para poder seguir fazendo o short dele, tá? E esse primeiro ponto baixo aqui que a gente fez aqui entre uma perna e outra vai ser o ponto inicial de cada carreira. E agora a gente vai fazer uma sequência retas de carreira, tá? Vamos fazer aí da carreira 5 até a carreira 8, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Vão ser 4 carreiras no final, tá? E é um pouco chatinho fazer com as pernas aí no meio, mas não é impossível, tá? E aí, quando você terminar essa carreira, já coloca o marcador ali no ponto, pra você não se perder. Terminando aqui até a 8ª carreira, eu vou caminhar mais 2 pontinhos aqui para fazer a troca da cor do fio e ele não ficar mostrando ali na frente, só na parte de trás. Agora eu vou cortar esse fio e trocar pro fio pelúcia. E aqui a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo com fio pelúcia. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar, cortar o fio e arrematar.
E agora a gente vai repetir a mesma coisa na outra perninha, desde a carreira 4. Então, a gente vai inserir ali, fazer 15 pontos, fechando a carreira, e depois repetir da carreira 5 até a carreira 8, fazendo 15 pontos baixos novamente. Então, a gente vai fazer aí 5 carreiras retas. E aqui os shorts estão prontos, tá? Só fazer igual nas duas perninhas que eles ficam assim, perfeitos. E aqui naquelas alcinhas que sobraram aqui da calça, a gente vai inserir ali na parte de trás do corpinho, tá? Lá no primeiro ponto da carreira. E vamos fazer 24 pontos baixos. Terminando essa carreira, essa é a carreira 19, porque estamos continuando a contagem da carreira do corpo, tá? E vamos fechar a carreira aqui, e na carreira 20 vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 21 até a carreira 25, vamos fazer 18 pontos baixos em cada carreira e vamos fazer 5 carreiras retas. Terminando a carreira 25, eu vou colocar arame no corpinho, mas é totalmente opcional. Se você não quiser, não precisa colocar. Vou cortar aqui o arame mais ou menos do tamanho do pezinho ali, sobrando um pouco para fazer o pescoço. E agora, com o alicate, é só dobrar a pontinha ali do arame
e depois introduzir dentro do corpinho. É só introduzir aí, chegando lá no pezinho, tá? E é só fazer a mesma coisa dos dois lados. Aqui eu vou cortar o excesso de arame, tá? Vou deixar um tanto aí pra cima, pra poder fazer o pescoço. E vou pegar um pedaço de fita crepe e passar ao redor do arame ali pra prender eles bem juntinhos. E agora vamos continuar tecendo. Na carreira 26, vamos fazer 8 diminuições seguidas e no final da carreira 2 pontos baixos. Nessa carreira vamos ficar com 10 pontos. Terminando essa carreira, eu vou colocar enchimento ali no que sobrou das perninhas e no tronco. E agora, da carreira 27 até a carreira 34, vamos repetir os 10 pontos baixos, fazendo 8 carreiras retas. Chegando no final da carreira 34, a gente precisa colocar enchimento no pescoço. E agora vamos finalizar fazendo 4 diminuições.
E agora é só arrematar fazendo o anel mágico invertido. Agora, com o fio bege, vamos começar o braço fazendo 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, é só fechar o anel e a partir da segunda carreira a gente vai repetir esses 8 pontos baixos. E vamos fazer da carreira 2 até a carreira 11, repetindo 8 pontos baixos para cada carreira, fazendo assim 10 carreiras retas. Chegando no final, a gente vai dobrar a peça ao meio, passar a agulha ali pelos dois lados da peça dessa forma. E vamos fechar fazendo 4 pontos baixos. Vou finalizar com uma corrente e vou cortar deixando o fio para poder costurar no corpo. E antes de costurar, cortei um pedaço de arame. Vamos passar ali entre as carreiras 25 e 26 do corpinho, tá? De um lado pro outro dessa forma, onde vão ficar os bracinhos. E agora é só encaixar o braço no arame desse jeito e fazer a mesma coisa do outro lado. O arame no braço é totalmente opcional também, você não precisa colocar. Eu gosto de colocar porque quando ele veste a roupinha, eu consigo colocar os bracinhos dele pra baixo e ele não fica parecendo o Cristo Redentor. E agora, é só costurar o bracinho no corpo, tá? Passando a agulha e a linha ali no corpinho e depois no braço até o final. E agora, vamos começar a fazer a camisa dele com um fio azul escuro, vamos fazer 19 correntes.
Agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 18 pontos baixos. Chegando no final do trabalho, a gente vai fazer uma corrente e virar. Na segunda carreira, fazemos 2 pontos baixos. Eu já conto a corrente como o primeiro ponto. E agora, vamos fazer 5 correntes, pular 5 pontos baixos. Vamos prender ali no sexto ponto com um ponto baixo. E aqui no meio, vamos fazer 4 pontos, tá? Mais 3, porque a gente já fez um prendendo. E, novamente, vamos fazer 5 correntes, pular 5 pontos. E, no final, 2 pontos baixos. E agora é só fazer uma corrente e virar o trabalho. Na terceira e quarta carreira, vamos fazer 18 pontos baixos, tá? Aqui na terceira carreira, a gente precisa fazer pontos em cima das correntinhas que a gente fez ali. E na quarta carreira, só fazer 18 pontos baixos normal. Lembrando de sempre fazer uma corrente e virar o final do trabalho. Agora, na quinta carreira, vamos virar o trabalho, fazer um aumento. Como eu falei, eu considero a corrente como um ponto, então eu só vou acrescentar mais um ponto aqui no começo e fazer agora 16 pontos baixos e um aumento no final. E a gente vai ficar com 20 pontos no final dessa carreira. E agora, na sexta carreira, a gente vai repetir o mesmo processo, fazendo um aumento no começo, 18 pontos baixos e um aumento no final. Vamos ficar com 22 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 7 até a carreira 10, nós vamos repetir esses 22 pontos, sem aumentar e sem diminuir, sempre fazendo uma corrente no final para virar o trabalho. Então, vamos fazer 4 carreiras retas. Finalizando as 10 carreiras, a gente vai fazer agora ponto baixo ao redor de toda a peça. Vamos começar aqui na lateral, depois na gola e depois na outra lateral. Chegando no final, é só cortar o fio e arrematar. Agora, vamos começar as mangas e vamos inserir a agulha e o fio ali nos buracos que a gente deixou para fazer elas. E a gente precisa fazer 12 pontos baixos. Vamos fazer 5 embaixo, 5 em cima e 1 em cada lateral, totalizando 12 pontos.
Terminando aqui a primeira carreira, a gente já começa a segunda, coloca ali o marcador e da carreira 2 até a carreira 4 a gente vai repetir os 12 pontos sem aumentar e sem diminuir, então serão 3 carreiras retas. E agora é só cortar o fio e arrematar. E agora é só inserir a agulha ali na outra manga e repetir o mesmo processo. E agora a gente precisa pintar os detalhes da camisa e eu vou estar utilizando tinta laranja e amarela. E a gente vai começar com a tinta laranja e vamos fazer vários círculos, meio oval mesmo, assim, com um pincel até mais grossinho. Aí pode fazer espalhada na camisa inteira, não tem padrão, tá? É só ir fazendo assim. E como essa cor é muito escura, a gente vai precisar esperar secar e passar uma segunda demão, porque uma demão só não vai pegar, porque essa cor dessa camisa é muito escura. Assim parece até que vai ficar, né? Mas quando ela seca, ela fica bem clarinha. E aqui eu já tô passando a segunda mão pra ele ficar bem pigmentado, pra não ficar falhado também. E agora, com a tinta amarela, a gente vai fazer bolotinhas ao redor de cada manchinha laranja que a gente fez. Então, é só pegar a tinta ali com um pincel bem fininho e ir pingando ali, fazendo bolinhas mesmo. E é só fazer isso até o final e deixar secando bastante tempo, tá? Se você precisar, retoca as bolinhas amarelas também. E agora vamos fazer o cinto com o fio amarelo, a gente vai fazer 37 correntes. E agora a gente volta a partir da segunda corrente, fazendo 36 pontos baixos.
Chegando aqui no final, é só cortar o fio e arrematar. E agora a gente posiciona o cinto ao redor da cintura ali do boneco, entre a calça e o tronco. E a gente precisa dar um nozinho aqui na frente. E agora, com o cinto posicionado, a gente cola. Vou levantar aqui a parte de trás, passar a cola assim, tá? E colocar um alfinete pra ele ficar secando. E aqui no nozinho também eu vou colar pro nozinho não sair do lugar e não desmanchar. Então, é só passar a cola aqui nessa abinha aqui de cima e colocar um alfinete pra secar. E agora, com a camisa finalizada, a gente coloca no boneco. Vou colocar os bracinhos assim pra cima e colocar a camisa nele. E aqui, pra finalizar o corpinho, vou pegar uma tinta, uma cor assim, terracota, e pintar o X aqui no peito dele, né, a cicatriz dele. Se você quiser, pode só bordar também. Agora, vamos começar a cabeça fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, vamos fechar o anel e na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos no final da carreira. Vou cortar aqui o excesso de fio que tá vindo do anel. E agora, na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Agora, na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira.
Na quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Agora, na sexta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira. Na sétima carreira, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 8 até a carreira 16, vamos repetir os 42 pontos. Então, vamos fazer 9 carreiras retas, sem aumentar e sem diminuir. E agora que a gente terminou aqui até a carreira 16, vamos colocar os olhinhos entre as carreiras 13 e 14 com 7 pontos visíveis de distância um do outro. Primeiro eu insiro a agulha ali onde eu vou colocar o olhinho, depois eu venho com a tesoura para alargar o ponto e passar o olhinho ali por dentro. E é só contar os 7 pontos ali e posicionar do outro lado. E agora, vamos posicionar as travas. Estou usando aquela trava côncava que já deixa o olho fundo naturalmente. E o meu aplicador de olhos aqui, tá? Eu vou deixar os links aqui na descrição, caso você queira comprar tanto a trava côncava e o aplicador de olhos. E agora, na carreira 17, vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira.
Na carreira 18, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 19, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira. Na carreira 20, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. E aqui agora, antes da gente continuar, vamos colocar enchimento na cabeça, tá? Lembrando que enchimento na cabeça a gente vai colocando aos poucos pra cabeça ficar bem redondinha e não ficar um lado maior, outro menor, tá? Deixar ela toda por igual. E lembra também de posicionar o enchimento deixando espaço ali no centro pra gente poder empurrar o pescoço depois. Na carreira 21, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. Aqui, antes de continuar, vou colocar mais um pouquinho de enchimento, tá? Pra deixar a cabeça bem firme. E agora, da carreira 22 até a carreira 29, nós vamos repetir os 12 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Vamos fazer 8 carreiras retas. E eu sei que no pescoço a gente fez 10 pontos e na cabeça a gente tá terminando com 12 pontos para fazer o encaixe. Mas não tem problema, ela vai encaixar do mesmo jeito, não vai cair, tá bom? Porque a cabeça com pontos a mais fica mais fácil de introduzir o pescoço para dentro. E agora, na carreira 30, vamos fazer 4 diminuições. Depois é só arrematar com o anel mágico invertido.
Aqui eu tô usando a agulha de boneca, que é essa agulha maior, e vou fazer o anel mágico invertido e introduzir esse fio pra sair lá no topo da cabeça, no centro dela. E aqui eu vou utilizar essas duas pinças para empurrar o pescoço para dentro. Primeiro eu vou começar com essa, que tem essa parte aqui, que é um pouquinho mais larga, e vou introduzindo ali, começando lá pelos cantinhos, tá? Vai empurrando ali que ela vai entrando. E aí, eu troco pra pinça com a pontinha bem fininha e vou empurrando pra dentro com a pontinha da pinça mesmo. Até pinça de sobrancelha deve dar certo pra empurrar. E agora, vamos bordar o rostinho, vamos começar com fio branco, fazendo ali o branco dos olhos. Vou sair ali primeiro na parte de cima do olhinho, passar ali na lateral e sair na parte de baixo. E agora é só repetir a mesma coisa do outro lado. É sempre bom você sair ali primeiro na parte de cima e depois na parte de baixo, porque assim o bordado fica uniforme e bonito. Agora, com fio preto, eu vou bordar a sobrancelha. Aqui eu já tinha até bordado o nariz e a cicatriz, porque eu tinha feito a sobrancelha antes, mas eu não gostei. Eu desmanchei e fiz de novo, tá? A gente vai contar ali 5 pontos, tá? Pra fazer o total da sobrancelha ali. Eu vou deixar ela bem rente ao olho, porque eu gosto dela bem baixinha assim. E agora é só cortar o fio e arrematar ali, dando nozinho. E com esse mesmo fio que sobrou da sobrancelha, eu vou já bordar a cicatriz. Eu vou abrir o fio ali, pegar só uma perninha dele, né, pra deixar ele mais fininho, e vou bordar a cicatriz. Então, é só introduzir a agulha ali, abaixo do olho, fazer um risco e depois traçar mais 2 riscos ali, cortando ele ao meio.
E agora, com o fio bege, o mesmo que a gente usou para fazer a cabeça, vamos bordar o nariz, tá? Vou centralizar ali na última carreira dos olhos, tá? E vou contar 3 pontinhos ali e fazer o nariz nesses 3 pontos. Então, é só sair ali de um lado pro outro, fazendo assim, passando uns 3 pontos, e vou passar 2 vezes assim. E agora, vamos ir passando a agulha ali por dentro desse bordadinho que a gente já fez, tá? De baixo pra cima dessa forma, até finalizar ali. E agora, vamos começar o cabelo fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel, e na segunda carreira vamos fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos no final da carreira. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Finalizando a terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo ali no próximo ponto e vamos subir 14 correntes. Agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 11,5 pontos altos. Vamos prender ele no próximo com um ponto baixíssimo, sobe novamente 14 correntes e repete essa mesma mecha por 10 vezes. Terminei aqui as minhas 10 mechas, e agora a gente vai fazer uma mecha com 12 correntes. Vamos voltar a partir do segundo ponto, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 9,5 pontos altos. Chegando aqui no final, a gente vai pular um ponto e prender no próximo com um ponto baixíssimo, tá? E agora, vamos fazer mechas de 8 correntes. Então, vamos subir 8 correntes. E agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo
um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 5 meio pontos altos. Agora, vamos prender ele no próximo com um ponto baixíssimo e vamos repetir essa mesma mecha de 8 correntes por 4 vezes. Terminando aqui as 4 mechas de 8 correntes, vamos fazer mais uma mecha de 12 correntes. E agora a gente volta a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 9 meio pontos altos. Terminando essa mecha de 12 correntes, a gente vai pular o último ponto e prender ali dentro do primeiro, onde a gente já tinha feito. E fecha ali com um ponto baixíssimo, agora é só cortar o fio e arrematar. E agora, vamos posicionar o cabelo na cabeça, vamos centralizar ali, tá, o anel mágico do cabelo com o da cabeça. E vamos começar posicionando ali aquelas mechinhas de 12 correntes na lateral do rosto. E posiciona as mechinhas de 14 correntes todas na parte de trás. E aí, é só posicionar a franjinha e depois ir colando as mechinhas no lugar, tá? Minha franjinha ficou do lado ao contrário, mas aí você faz do lado que você quiser, porque o cabelo do Luffy tá sempre bagunçado mesmo, então não tem problema. Vamos fazer as orelhas fazendo 5 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora é só fechar o anel e cortar o fio ali, tá? E eu já vou cortar esses fiozinhos que ficaram aqui, porque eu vou colar as orelhas ali dentro do cabelo, tá? Então, é só passar cola, abrir ali um espacinho entre um cabelinho e outro, entre a mecha de 12 correntes e a de 14, e posicionar ali na altura dos olhos. Agora, vamos fazer as lentes dos óculos fazendo 7 correntes com fio preto. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, 2 meio pontos altos, um ponto baixo e um ponto baixíssimo para finalizar. E agora é só cortar e arrematar as lentes, tá? A gente precisa fazer duas, arremata bem o fiozinho aí.
E agora a gente corta um arame com 10 centímetros e vamos encapar todo esse arame com fio preto. Então, é só passar a cola ali e começar a encapar enrolando todo esse arame. Agora, com o arame encapado, enrolado todo, a gente precisa dobrar aqui para fazer as perninhas, tá? Tenta dobrar o mais parecido possível um lado com o outro para eles ficarem do mesmo tamanho. E agora, a gente vai passar a cola ali na parte do avesso da lente e vamos colar a lente no arame já dobrado, tá? Colar aqui no cantinho, uma lente em cada cantinho. E aqui você pode dobrar um pouco assim para ficar mais redondo o óculos, para encaixar bem na cabeça, né? Porque a cabeça é redondinha, então vai dobrando ele assim bem de leve. E aqui para finalizar, a gente dobra as pontinhas das perninhas aqui para poder fazer o encaixe das orelhinhas. E agora é só colocar o óculos no boneco, tá? Coloca aí com bastante cuidado, pra você não introduzir errado no cabelo, tá? Então é só colocar assim em cima das orelhinhas, fica uma gracinha. E agora com o fio cinza, vamos começar a barba dele fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos fechar o anel e na segunda carreira a gente vai repetir esses 6 pontos baixos. Aqui eu vou cortar esse fiozinho que tá vindo do anel, pra gente continuar. E agora, na terceira carreira, vamos fazer 6 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. Na quarta carreira, vamos fazer 12 pontos, tá? Ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Na quinta carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Na sexta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira.
E agora vamos dobrar a peça ao meio e vamos fechar ali fazendo 12 pontos baixos. Vamos pegar os pontos ali dos dois lados da peça, dessa forma. Finalizando, eu vou finalizar com uma corrente e cortar, deixando o fio para costurar. Para fazer o bigode, vamos começar com 6 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 3 meio pontos altos. Agora, a gente sobe novamente 6 correntes e repete o mesmo processo. Volta fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 3 meio pontos altos. E agora, é só cortar, deixando o fio para costurar. Vamos posicionar a barba ali, 2 carreiras abaixo do nariz, tá? Então, posiciona ali com o alfinete e vamos costurar. Pra costurar é bem simples, vai passando ali a agulha, um pontinho no rosto, um pontinho na barba, um ponto no rosto, um ponto na barba, até finalizar. E agora, vamos posicionar o bigode bem ali embaixo do nariz e vamos costurar também, passando um pontinho ali no rosto, um pontinho no bigode, até o final. Vamos começar o chapéu fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira vamos fazer 6 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base, ficando com 12 pontos.
vou cortar o excesso de fio que tá vindo do anel. E agora na terceira carreira vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira. Na quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na sexta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira. Na sétima carreira, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos no final desta carreira. Na oitava carreira, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 48 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 9 até a carreira 12, vamos repetir os 48 pontos, sem aumentar e sem diminuir, então serão 4 carreiras retas. Chegando na carreira 13, a gente vai pegar apenas na alcinha da frente, a alcinha de fora do ponto, e vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 54 pontos no final dessa carreira. Na carreira 14, vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 60 pontos no final dessa carreira.
Na carreira 15, vamos fazer 9 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 66 pontos no final dessa carreira. Na carreira 16, vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 72 pontos no final dessa carreira. Agora é só cortar o fio e arrematar, pode esconder bem o fio e colar ele no final. E agora, com o fio vermelho, a gente vai fazer correntinhas que dê para dar a volta no chapéu, tá? Não tem a quantidade certa, você vai fazendo e medindo no seu chapéu. Para finalizar, a gente vai prender ali as correntinhas na parte de baixo ali do chapéu, antes da aba, tá? E aí você passa ao redor e prende as duas pontas juntas. E depois é só ir colando as correntinhas para elas não soltarem do lugar. Agora, para o segundo chapéu, a gente começa com fio preto, fazendo 7 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai fazer 7 aumentos, ficando com 14 pontos no final dessa carreira. Agora eu vou cortar o fio que tá vendo do anel para me livrar dele. E na terceira carreira vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 21 pontos no final dessa carreira.
Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 28 pontos no final dessa carreira. Na quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 35 pontos no final dessa carreira. Na sexta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos no final dessa carreira. Na sétima carreira, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 49 pontos no final dessa carreira. Na carreira 8, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 56 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 7 até a carreira 14, vamos repetir esses 56 pontos, sem aumentar e sem diminuir, e serão, então, 8 carreiras retas. Chegando no final da carreira 14, é só cortar o fio e arrematar. E agora é só encaixar o chapéu preto em cima do chapéu de palha para poder esconder ele, tá? E aí você pode usar o chapéu de palha, pode usar ele assim disfarçado do jeito que você quiser. E agora é só encaixar a cabecinha no corpo, tá? Só encaixar ali e rodando. Como eu falei, o pescoço tem 12 pontos, né, da cabeça, e o pescoço do corpo tem 10, mas eles encaixam perfeitamente, não tem problema.
E é isso, o Lufinho está pronto. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aqui qual personagem você gostaria de ver nesse tamanho, que eu estou pretendendo trazer mais em breve, tá? Lembrando que você pode adaptar esse Luffy com as cores que você quiser para fazer ele normal também. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado e eu te vejo em um próximo vídeo.